E aí, pessoal, tudo bem? Olha, vocês pediram sobre gabaritos e eu estou trazendo um hoje aqui para vocês, tá? Ele é especial para quem tem um desengrosso, mas caso você não tenha um desengrosso, eu convido você a assistir, porque no futuro, talvez, provavelmente você tenha, se esse for o seu desejo, né? É claro, mas de qualquer forma, assista, isso pode abrir a sua mente para outras possibilidades. Sempre uma ideia puxa a outra, né? Olha só. Eu estou aqui fazendo a minha bancada e eu estou com esses tocos de eucalipto aqui. Esses vão ser os pés. Esse aqui já está pronto, tá? Eu fiz 4 aqui, já estão prontos. E o seguinte, eles estavam no início com mais ou menos uns 150 milímetros, uns 15 centímetros, cortado no motosserra, então muito irregular. Comecei passando no desengrosso, no intuito até de dar uma limpeza, dar uma alinhada ali para ver o que acontecia, né? Aí passei, olha, vou falar uma coisa, pesado, tá? Serviço pesado. Bom, passei pra caramba e eu comecei a notar que eles estavam muito tortos, muito fora do esquadro. À medida que você vai limpando, que às vezes você olha a madeira e você não percebe tanto, mas quando você começa a limpar, você vê que está fora do esquadro. Então ele estava fora do esquadro e mesmo os tocos aqui com pouco mais de 80 centímetros, eles ainda estavam irregulares, na verdade estavam perfis mais longos, então isso ia dar trabalho. Fazer na plana era trabalhoso porque você esquadrejar uma superfície assim na plana é chato, tá? Você acertar uma superfície, ok, beleza, tranquilo. Acertar duas no esquadro é mais difícil, tá? Porque você tem que colocar no esquadro em toda a extensão da madeira. E aí eu bolei um gabarito baseado em algo que eu já uso aqui, que basicamente é uma coisa que eu faço para acertar superfícies irregulares no desengrosso. Eu pego um pedaço de compensado, 20 milímetros mais ou menos, prendo a parafuso ali, a madeira ali embaixo, com uns pininhos ou parafuso, prendendo ela e vou passando e vou acertando a superfície. Então eu passo a ter uma superfície plana e acerto a de cima, né, na faca do desengrosso, depois eu viro e faço o outro lado. Aqui eu fiz um gabarito similar, só que nesse caso aqui em L, né, ele tem aqui, ó, eu fiz em compensado 20, mas dá para fazer inclusive em compensado 15. Então ele é um L. Então esse L aqui está perfeitamente no esquadro. Eu coloquei uns reforços aqui, então coloquei uns reforços para ele manter-se no esquadro. E aí, como que eu trabalho com esse gabarito? Esse gabarito ele tem duas funções, tá? A função dele, primeiro, é aplanar uma superfície da madeira, já que eu tenho aqui uma base plana, onde eu posso colocar uma superfície ali, ele vai virar uma referência, né? Então ele vira referência. Então eu travo a madeira aqui nesse gabarito, trava a madeira, então ela não vai mexer, acompanhar o fundo e nem o rolo da lâmina do desengrosso, então a madeira em si não se movimenta. Como eu tenho uma placa plana, ela passa certo e tudo que tiver na parte de cima vai ajustando, beleza? Que é similar ao que eu já tinha antes, que eu fazia antes. Beleza, então o que eu faço? Eu faço primeiro isso, travo a madeira, passo. Então eu tenho feito isso, eu vou ter um lado plano, ok? Vou ter um lado plano. Tendo um lado plano, tudo que eu preciso fazer agora é esquadrejar. Então, para esquadrejar, o que eu faço, tá? Eu tenho que calçar a madeira. Eu vou colocar a madeira no meu gabarito, tá? Vou colocar a madeira no meu gabarito, vou encostar o lado que eu usei, que eu aplanei, que acabei de passar no desengrosso, na peça vertical. Então ele vai encostar na peça vertical. Tenho que apoiar mesmo. Essa é a minha referência. O que vai acontecer no fundo e o que vai acontecer na parte de cima não me importa. Então encostei aqui, travei com um parafuso, eu posso passar no desengrosso de novo, entrar com essa peça e fazer o devido alinhamento, fazer o aplainamento. Com isso, quando eu tiro do desengrosso, eu tenho dois lados perfeitamente em 90 graus, tá bom? Ok, beleza. Aí vão aqui algumas análises. Primeira coisa é que quando você vai colocar essa peça aqui, travar para colocar no esquadro, geralmente ela vai dar uma diferença embaixo.
Então, o ideal é que, para não ficar só nos parafusos e forçar, o ideal é que você calce a madeira também, dependendo dessa quantidade, você põe um palitinho, um pedacinho de madeira, uma talisquinha para calçar, para não ficar o peso só no parafuso e poder, inclusive, danificar o seu gabarito mesmo, mexer com o gabarito, movimentar ali, tem a pressão do rolo e da lâmina em cima ainda, então você calça ele ali para poder passar um lado de cima. Beleza. Uma outra observação, que no meu caso, como as peças eram bem grandes e o desengroço tem ali 165, 170 milímetros de capacidade máxima, em alguns casos eu tive que passar na plana primeiro para comer material, para depois eu colocar no desengroço, porque ele não entrava na boca do desengroço. Você tem uma ideia do tamanho da encrenca que eu tinha aqui. Aí você fala assim, Adilson, mas e o parafuso, cara, isso vai ficar marcando a madeira? Pois é, ele marca a madeira, né? Fica lá o furinho, depois a gente coloca um palitinho, coloca uma massinha, tampa e disfarça. Dependendo do tipo de madeira que você vai fazer, do tamanho que você vai passar, até dá para você pegar aqui, fazer um rasgo, tá? E colocar uns grampinhos travando. No meu caso não dá, porque o grampo que segura nessas peças, os grampos que seguram nessas peças, eles correm o risco de engaiolar ali dentro do desengroço. Ele vai ficar tão na margem da madeira que ele pode engaiolar. Eu acredito que a gente trocando uma ideia, talvez a gente chegue num sistema onde a gente consiga travar isso aí melhor. Então, se você tiver uma ideia, não deixe também de deixar a sua opinião sobre isso, como a gente poderia melhorar esse gabarito. Isso aqui é uma ideia inicial que eu fiz aqui para resolver um problema, mas que eu estou compartilhando com vocês, porque eu achei o dispositivo fantástico para essa história de esquadrejar madeiras, tá bom? E no mais, realmente colocar a mão na massa, ir lá e trabalhar e fazer, tá joia? Então aqui, assim, só aqui reforçando, o gabarito está todo aparafusado, todo no parafuso, então eu nem coloquei cola aqui, porque como é compensado 20 milímetros, uma dica que eu posso dar aqui para vocês é o seguinte, sempre, cada cortezinho desse que você fizer aqui, esse do reforço, tá? Esse corte do reforço, quando você fizer, seja ele na serra de bancada, no serrote, na serra de esquadria, certifique-se que ele está perfeitamente em 90 graus. O que está sobrando aqui, está sobrando, tá? Não tem problema. Agora, o lado que toca no fundo do compensado e toca no vertical, tem que estar em 90 graus, tem que estar certinho, porque isso que vai determinar a precisão do seu gabarito. Fechou? É isso, gente. Uma dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, que ajude vocês. Ó, um abração e fui. Ó, e não deixe de acompanhar também a série da bancada. Se você é do Mestre Madeira, não deixe de acompanhar a série da bancada também, que tá bem legal, tá bom? É isso, ó. Abraço, fui.